Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Rodrigo Lemos, sempre falando sobre fé, cultura, com muita lucidez. Vamos direto ao assunto. Hoje vamos falar sobre uma polêmica que acontece no mercado da música e na sociedade de modo geral há um bom tempo, que é a divisão entre as pessoas, né? Se música é uma apologia, né? Pode ser uma apologia, e muitas vezes é acusada de apologia de crime, ou ela é simplesmente uma expressão artística, né? E por ser uma expressão artística, jamais deve ser censurada. Ou se sendo uma apologia, deve ser sim censurada. E aí eu vou muito... Estou desencadeando essa ideia a partir desse ano, por exemplo, um fato notório que foi a lei anti-Oruan, que eu não sei nem que pé tá, a mídia não tá dando mais muito foco nisso, mas no começo do ano acendeu muito, né? Deputados de São Paulo, do Mato Grosso, tentando passar leis, e que inclusive eu achei engraçado, assim, né? Porque a lei era assim: proibir que o Estado contrate artistas que façam apologia ao crime. Só que assim, na minha cabeça, apologia ao crime já é crime, né? Então, se apologia ao crime já é crime, naturalmente você não precisa criar uma lei para proibir que se contrate artistas que fazem apologia ao crime, porque eles já estão praticando o crime, logo não poderiam nunca ser contratados. Mas o Brasil e suas peculiaridades e suas artimanhas sempre nos oferece novas maneiras de enxergar a realidade, né, para não dizer em outras palavras. Então, existe aí, né, uma grande divisão, e eu, por trabalhar com música, mais especificamente com música urbana, a música urbana tem duas características muito importantes, né? Ela, por ter origem, dá pra dizer, né, o rap assim, com uma origem americana, uma origem de gueto, né, uma origem que vem como um movimento político. Então, dentro do rap há um movimento político muito grande, muito com uma ênfase principalmente a uma ala mais progressista e mais à esquerda da sociedade. Porém, o contraponto é: a música urbana vem das periferias, né, vem das favelas, e não tem talvez local mais conservador do que uma favela, do que um gueto, né? Os guetos, né, as classes mais pobres da sociedade são historicamente mais conservadoras. Todas as ideias progressistas, né, seja marxismo, comunismo, socialismo, né, que o pessoal fica nessa discussão, tudo isso vem de intelectuais, né, intelectuais ricos de famílias nobres. Então, toda essa corrente, né, filosófica, primeiramente filosófica, depois política, depois social e depois nas universidades, tudo isso vem de ideias de gente muito rica. Tanto é que as famílias mais ricas do mundo, né, os Rockefeller, né, todos esses aí que o pessoal sabe, ou deveria saber, são majoritariamente progressistas, né, sempre estão muito mais ligados à esquerda. Então, a gente encontra no rap essa contradição muito grande, porque ao mesmo tempo que é um movimento que vem com uma pegada política mais à esquerda, vem de um lugar onde as pessoas são tradicionalmente conservadoras. Então muitas vezes a gente vê incoerências e choques, né? E eu vou tentando aqui destrinchar. Então, com essa lei anti-Oruan, e com um passado também recente, né, de muitos anos e assim, né, desde o Planet Hemp, que o Marcelo D2 foi preso, ou se a gente for voltar um pouco mais na Jovem Guarda, né, a música sempre enfrentou censura, e sempre vem esse debate de que música não pode ser... De um lado, as pessoas dizendo que música não pode ser censurada, porque ela é uma expressão artística, e como expressão artística jamais deve ser censurada. E de um outro lado, pessoas também que vão para um outro extremo, que falam: não, meu irmão, se, sei lá, eu já vi frases absurdas, né? Inclusive de políticos famosos, de gente que tem poder, dizendo que não, o funk tem que acabar, o rap tem que acabar. Que também é uma burrice gigantesca, né? Assim, é um desconhecimento, né, do que isso representa, né, para a sociedade, para as pessoas, para uma cultura local. Dessa pessoa provavelmente nunca foi num baile, nunca tô numa festa, nunca tô numa favela, então fala esse monte de atrocidade. Mas também tem gente que, pra minha opinião também, é uma grande atrocidade quem fala que expressão artística, toda música é expressão artística e não deve ser censurado. Isso é uma grande burrice, tá? E eu vou tentar explicar aqui, destrinchar um pouco isso, né? Primeiro, temos que partir de um conceito que é o seguinte, tá? Toda música é uma apologia. Repito, toda música é uma apologia. Por que eu digo isso? Apologia, o que é apologia? Apologia é defesa, né? A gente tem um livro histórico aí que é a Apologia de Sócrates, escrito por Platão,
Né? O que é apologia? É uma defesa, uma justificação. Então, um advogado, quando vai defender o seu cliente, ele faz uma apologia, né, daquele cliente dele. Né? Inclusive, em inglês, quando você fala apologize, você está pedindo desculpa, né? Uma justificação. Eu dou uma desculpa e dou uma justificativa. Então, apologia vem daí, é uma defesa. Então, toda música é uma apologia. Por quê? Porque ela, no mínimo, ela defende a visão de mundo do artista que a fez. Entende? Então, a música pode sim defender um produto. A gente chama isso de jingle. Né? Existe um nome de música para propaganda de produtos. O nome disso é jingle, que é a música Dolly, Dolly Guaraná, Dolly, Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Inclusive, porra, alô rapaziada da Dolly, tamo junto aí, quiser fortalecer o canal, porra, a gente tá fechadão com vocês aí, é Dolly até o fim, 100%. Isso é uma música, né? Mas é uma música que a gente chama de jingle, porque ela tá anunciando um produto. Guanabara, tem a música do Guanabara, Insetizan. Pô, a Insetizan, não sei se isso é no Brasil inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro eu lembro o número da Insetizan, porque o jingle deles era muito bom, 25696969, Insetizan. Então tem músicas assim que marcam a gente e que eram jingles, né? Músicas que estão fazendo propaganda de um produto específico. Isso é música. Então, não dá pra gente diferenciar. Isso continua sendo música, só que é uma música com um objetivo muito claro de divulgar um produto. A gente chama isso de jingle. Tem jingles políticos. Então, Lula lá, né? É uma música, né, um jingle para anunciar um político, para fazer propaganda de um político. Aí já não é um produto material, é um produto de um ser humano, né? Vamos comprar aquele ser humano e a gente compra esse ser humano votando na urna. Então, ainda assim a música, mas também a propaganda, né? Percebe que elas andam muito lado a lado. É uma apologia do Insetizan, apologia do Lula, apologia do Bolsonaro, quem é que seja. Os políticos geralmente fazem muito isso, né? Eles criam músicas para que isso fique na cabeça deles. Inclusive tem um tio meu também que foi candidato a vereador aqui na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E pô, o jingle dele, ele não venceu, mas o jingle ficou tão bom que na nossa família a gente canta o jingle até hoje. Pra você ver a força de um jingle, né? Então, toda música é uma apologia, no mínimo de uma visão de mundo. A questão é, às vezes fica muito claro o que está divulgando, como no caso, nos dois casos que eu dei, de um produto físico ou de um candidato político. Mas nem sempre está tão claro assim. Né? Muitas das vezes a música está fazendo uma apologia, né? Uma propaganda, uma publicidade de uma ideia. E aí é muito mais sutil, mas ainda assim é uma apologia, entende? É uma apologia de uma visão de mundo daquele artista. Então, né, eu separei até aqui 3 exemplos, né, de músicas que talvez todo mundo conhece, pelo menos o pessoal da minha geração, e que você vai lembrar e você vai perceber que fazem propaganda, né? Fazem uma apologia de alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem aquele clássico, né? Clássico do funk, né? Que todo mundo cantou com todos os pulmões, que dizia assim, ó: eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada, hoje eu quero trair a minha namorada. Nego cantava assim, eu também, todo mundo cantava, né? Quando digo todo mundo, também tô incluído, né? Barra Music, enfim. A gente cantava isso a plenos pulmões. Isso é uma música, isso é um funk, talvez toque até hoje. Deve ter, acho que ela reaqueceu depois que o Cabelinho e o Chico se tornaram, né, ícones de traição. Acho que essa música voltou com força. Essa música, ela faz apologia à traição, porra. Isso é óbvio, né? Ela tá fazendo uma apologia à traição. Inclusive o cara tá cantando hoje eu quero trair a minha namorada, e quando eu propaga essa música, isso de alguma maneira defende essa ideia de mundo, né? Essa ideia de mundo de que um homem canta que ele quer trair a namorada dele. Isso é um clássico do funk, é uma apologia, não é de um produto, mas é de uma ideia, o que é muito mais sutil e ao mesmo tempo muito mais complexo de identificar e se defender. Vamos para um clássico, por exemplo, do samba. Clássico do samba. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Olha, assim, eu tô dizendo essas músicas e vou apontar o que elas fazem, mas não quer dizer que elas não devam ser ouvidas ou prestigiadas. Cada um faz o que bem entender, entendeu? Se você quiser ouvir, ouça. Se você não quiser ouvir, não ouça. Mas saiba o que você está cantando. Né? Lembrando, música, eu sempre falo isso, música não é filosofia. Quando um artista faz uma música, ele não está fazendo um tratado filosófico, ele está expressando sim ali o que ele está falando, mas você que tem que ter a capacidade de analisar o que ele está expressando e se isso faz sentido com a tua vida e se isso é bom para a tua vida ou não, tá bom? Então essa música, por exemplo, do Zeca,
ela faz uma apologia à isenção de responsabilidade da própria vida, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, ou seja, eu não tenho domínio nenhum sobre o que eu estou fazendo. É tudo fruto do acaso. Então, se deu certo ou se deu errado, cara, a vida que tá levando, entendeu? Não sou eu que estou administrando a minha vida e correndo atrás dos meus objetivos. Eu simplesmente sou um passageiro, né? Eu não sou o piloto, eu não sou o motorista, eu sou um passageiro. E o que for acontecendo, vai acontecendo. É claro que eu tô levando ao extremo, né? Também a gente pode olhar essa música com um pouquinho mais de carinho, de alguma maneira também uma apologia à aceitação da sua condição, né? Eu já passei por quase tudo nessa vida, né? Em matéria de espera aí na minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. A música é linda, eu gosto dessa música. Mas ela tem esses dois lados, né? De fazer uma apologia da isenção de responsabilidade, deixa a vida me levar. Tem muita gente que vive, inclusive, com essa filosofia de vida. Ah, não passei porque não era pra passar, né? Que por um lado é bom, porque a gente tem que ter sim uma aceitação do que acontece, mas ao mesmo tempo é péssimo, porque se você não tiver uma vontade de fazer algo além do que está acontecendo, você sempre vai estar estagnado e sucumbindo, né, diminuindo. Outra música também, um clássico, né? Moro num país tropical. Essa música é apologia ao quê? Ao Brasil, porra. Inclusive é uma das músicas mais reconhecidas como propaganda do Brasil. Quando o governo brasileiro faz propaganda lá fora, muitas vezes usa essa música, porque essa música é a cara do Brasil. Ela é apologia ao Brasil. Aí já não é um produto físico, não é uma pessoa, é uma nação. Que não deixa de ser uma ideia, mas é uma ideia que se comporta num território, né? Então é uma apologia, é uma defesa, é uma publicidade daquela ideia. Você pode muito bem fazer uma música falando mal do Brasil, né? Que país é esse? Legião Urbana, também uma apologia, só que já não com um olhar otimista de que esse país é tropical abençoado por Deus. Já é uma apologia de que, meu irmão, esse país aqui tá entregue, né, na favela, no cenário, sujeira pra todo lado. E eu acho que, inclusive, é um ótimo retrato, a música tem esse fator também, né? Ela é um ótimo retrato das épocas. Acho que no momento ali do Legião já deu pra perceber que estávamos na sujeira completa. O pior é pensar que se passaram quase 40 anos disso e a sujeira só piorou, né? Que é a nossa sociedade hoje. Então percebe, o que é a música gospel, né? A música gospel é o quê? Ela é apologia de Deus o tempo inteiro. Toda música gospel é uma apologia de Deus. É uma defesa de Deus. É uma propaganda de Deus, né? Dá pra dizer dessa maneira. Então talvez você possa pensar nesse momento assim e falar, não, Rodrigo, mas calma aí, cara, você tá confundindo, né? Você tá confundindo, porque a gente tá falando de apologia ao crime, né? A gente está no debate entre se é apologia ao crime ou se é uma expressão artística. A questão é, se a gente vai falar em apologia ao crime, primeiro a gente tem que dizer o que é crime. Porque o que é crime, né, tem a ver com o que é legal e ilegal. E não tem a ver com o que é certo e errado. Percebe que são conceitos bem diferentes. Apesar de que às vezes eles se encontram, eles nem sempre são a mesma coisa. Inclusive no Brasil hoje é quase o oposto. Então, legal e ilegal é uma coisa, certo e errado é outra. Talvez para muitas pessoas isso seja um choque, mas é sempre importante lembrar isso, né? Vou dar alguns exemplos também. Um homem assediou a minha mulher. É ilegal eu porrar ele? É ilegal, é agressão. Agora você vai dizer para mim que é errado um cara que assediou minha mulher, eu dar um pau nele? Talvez você vai ficar com dúvida aí, né? Depende da sua visão de mundo, né? Viu que já não é tão simples assim. Vamos para um outro exemplo. É ilegal eu trair a minha mulher? É contra a lei? Hoje no Brasil? Não, não é contra a lei. É perfeitamente legal, isso pode acontecer. Já foi contra a lei, né? Hoje não é contra a lei. Aí eu te pergunto, é errado trair a sua mulher, trair o seu marido? É óbvio que é. Mas isso não está na lei. Percebe? Então não tem a ver com legalidade, tem a ver com moralidade. E aí não é moralismo, é simplesmente comportamento, vida humana, né? Como que a gente se comporta. É errado, por exemplo, é ilegal, por exemplo, quando entra um idoso ou uma grávida, né, ou uma mulher mesmo entra num transporte público, é ilegal você fingir que está dormindo para não dar o lugar para a pessoa sentar? Não, não é ilegal. Você pode fazer isso. Está dentro da legalidade, não é crime você fazer isso. Agora é errado, porra, é escroto. É escroto, é vexatório, é vergonhoso. Né? Não tem a ver com legalidade, tem a ver com certo e errado. E certo e errado é anterior à legalidade. Então, quando a gente vai falar de apologia ao crime,
a gente primeiro precisa, né, tomar muito cuidado, porque muitas das vezes o que o sistema vai dizer pra gente que não é crime é errado. E fazer uma música propagando aquela coisa errada, como por exemplo a música Eu Quero Trair a Minha Namorada, eu tenho convicção que essa música ela faz muito, ela piora muito mais a sociedade do que uma música que o cara fala, sei lá, que no baile ele vai dar 2 tiros pro alto. Pô, de verdade. De verdade. Talvez os moralistas se assustem e falem, meu Deus, mas não, calma aí, não é bem assim? Não, é bem assim mesmo. Né? Você fomentar a traição e você fomentar a desordem das famílias causa muito mais males à sociedade do que, porra, meia dúzia de candango dar tiro pro alto no baile, entendeu? A polícia faz isso às vezes, porra. Não todos, né? Mas quem tem uma arma, quem viaja aí, dá tiro, entendeu? Dá tiro, porra. Deu tiro pro alto, porra, foda-se. Agora, mas você traiu uma pessoa, você quebra um coração, se você já tiver um filho, esse filho cresce sem a presença dos pais. Né? A gente sabe que a maioria dos criminosos tem uma ausência paterna, isso é estatística. Então, porra, você vai piorando a sociedade muito maior. Então, uma música que propaga a traição, talvez, não estou afirmando, mas talvez ela piora muito mais a sociedade do que uma música que, né, fala pra dar 2 tiros pro alto. Claro que as duas são uma merda, tá? Mas só tô comparando pra gente ver que, às vezes, aquilo que a gente acha que tá tranquilo, não, essa música não é apologia ao crime, então vamos contratar essa música aqui. Porra, meu irmão, é muito pior, entendeu? Você tá piorando muito mais a sociedade do que uma música que claramente tá fazendo. Então a apologia, primeiro começando por aí, né? Toda música é apologia. Ponto. Toda música 2025 é uma apologia. Você só precisa identificar o que é aquela apologia. Eu sou muito fã de, só pra contrariar, sou muito fã de pagode anos 90, anos 2000, né? Gosto muito. Mas às vezes, né, essa minha cabeça aqui, eu paro e fico ouvindo as letras assim e falo, caralho, o pior é que eu gosto. Mas isso é uma merda, né? Então, por exemplo, só pra contrariar, Alexandre Pires cantando Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. Porra, olha isso. Ele botou numa fórmula carinhosa, bonita e romântica um esvaziamento da palavra amor, uma relativização absurda do que significa amor. Né? Fez uma geração inteira acreditar que sexo é amor. E sexo, né? Sexo faz parte do amor, mas não, a definição de amor não é sexo, né? Mãe e filho não fazem sexo e tem amor um pelo outro. Então, o sexo pode fazer parte do amor, mas não o define. Sexo não é igual a amor. Essa música substituiu a palavra sexo por amor. E aí você entende que o que você está fazendo ali, que você deveria chamar de sexo, você está chamando de amor. Então, se aquilo ali é amor, você esvaziou o sentido do amor. Quando você encontra o amor no mundo verdadeiro, você chama de amor também. E o sexo ali na traição também é amor, então é tudo amor. Então, porra, né? Viva o amor. Entende? Quando você chama tudo pelo mesmo nome, as diferenças perdem o significado, né? As coisas precisam cada uma ter o seu nome para que a gente consiga identificar o que é cada coisa. Então, essa música de alguma maneira também é uma apologia tremenda pro lado negativo. Gosto muito, ouço, canto a plenos pulmões, inclusive canto a versão obscura também. Eu não indico pra ninguém, mas porra, é isso. Mas se a gente tiver essa visão crítica e mais atenta, a gente vai vendo como que a música tem um papel fundamental na nossa vida. Então, sei lá, um outro exemplo, né, muito claro também, a escravidão já foi ilegal, nunca foi certo. Nunca foi certo, mas já foi legal. Você tem lugares no mundo, inclusive em tribos indígenas, que sacrificar bebês que têm deficiência física é algo legal. A comunidade aceita, inclusive incentiva. Mas isso nunca vai ser certo, porra. Isso nunca... Ah, não, mas é a sociedade deles. Porra, caguei pra sociedade deles. Matar um bebê porque ele tem uma deficiência, ou matar bebê de qualquer maneira, é um absurdo, porra. É errado, ponto. Só que pra você definir se isso é certo ou errado, você antes precisa ter uma visão. Né? Essa visão vem de um outro lugar. Apedrejar pessoas, né? Tem lugares do mundo que a mulher, né, uma mulher faz uma besteira, um homem faz uma besteira, ou por exemplo um casal gay, né? Tem lugares do mundo que pelo cara ser um casal gay ele é apedrejado por isso. Isso é legal naquele lugar isso é legal. Isso nunca será certo, apedrejar alguém, né? Então você vê que legalidade, né, e coisa certa e errada são muito diferentes. A lei, ela não define o certo e errado. Ela
isso vai muito além dela, né? Pelo contrário, a lei, né, ela é uma fórmula escrita a partir de uma visão moral que é anterior a ela mesma. Para você criar uma lei, você, antes de criar a lei, já precisa antes ter uma visão de mundo, uma visão moral do que é certo e errado. E quem te dá essa visão do mundo, do que é certo e errado, não é a própria lei, porque senão você ficaria num ciclo vicioso sem fim, né? Quem te dá a visão do que é certo e errado também não é a política, também não é a cultura. O que te dá essa visão certo e errado é, em última instância, a fé, a religião. Isso te dá uma visão moral sobre certo e errado. E a partir dessa visão de certo e errado, você consegue criar a lei, né? Um exemplo claro e inclusive esse é o erro dos nossos queridos irmãos evangélicos e protestantes. Eles acreditam que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais importante do que a visão anterior a ela, né? A Bíblia, ela é como uma lei, ela é uma fórmula escrita, mas essa escritura, ela veio depois da visão do certo e errado. Primeiro você sabe o que é certo e errado, primeiro você encontra o próprio Jesus, depois você escreve sobre aquilo. Então a Bíblia, ela é fundamental e ela é a Sagrada Escritura, mas ela é posterior à visão ao entendimento, né? Ela é para colocar em fórmulas escritas aquilo que já se sabia antes, né? Já se tinha esse entendimento antes. Então muitas vezes o erro, mais uma vez, nossos irmãos, né, é esse, é não entender essa dinâmica de que a lei, ela não é a causadora de tudo, ela é depois, né? Depois vem a lei, primeiro você entende, depois você faz uma lei para que todos entendam também, né? Então, sendo assim, a música, cara, ela é apologia ao crime ou ela é expressão artística? A música, ela é sempre uma expressão artística, ela é sempre uma apologia, ela é sempre os dois, só que a questão de crime ou não vai depender de sociedade para sociedade. A gente vive no Brasil, né? Que apesar dos seus pesares, apesar de a gente estar vivendo um mundo meio doido, onde a gente não encontra muita unidade entre todos nós, parece que estamos todos divididos entre esquerda e direita, preto e branco, índio, sei lá o que, hétero e homossexual, parece que está todo mundo dividido. A gente tem uma unidade, né? Esse país, ele tem uma unidade civilizacional, ele veio de um lugar, ele nasceu por causa de um objetivo, né? E é isso que dá unidade a gente, só que ao mesmo tempo isso já foi esquecido. E como esse passado da nossa história foi esquecido, a gente fica meio perdido batendo cabeça entre todos nós. Então, a partir dessa visão do que é o Brasil, o que é a nossa sociedade, a gente poderia sim definir o que é, né? Se isso é uma apologia ao crime, se isso vai fazer mal para a sociedade ou não. Se isso fosse um país realmente que tivesse essa noção histórica, várias dessas músicas que eu falei aqui, talvez não é que elas seriam censuradas, mas elas não teriam alcance, né? Porque não cabe ao Estado censurar nesse sentido, mas cabe às pessoas, ao ouvirem, saberem se aquilo vai fazer, né, vai fazer bem ou vai fazer mal para elas, né? Ter esse discernimento do que está sendo passado para elas. Então, apologia ao crime ou expressão artística? Depende. É sempre uma expressão artística, mas algumas expressões artísticas podem ser apologia ao crime. É sempre uma expressão artística, mas algumas expressões artísticas podem ser publicidade. Inclusive, como eu disse no começo, toda música é uma apologia. É isso. Convido vocês a refletir sobre isso, concordando, discordando. Incentivo vocês a comentarem aí no canal, porque é a partir do que vocês falam que eu tenho ideias de novos vídeos. E é importante a gente ir debatendo e se entendendo e se alinhando para que a gente chegue num bem comum, beleza? É isso, tamo junto, se inscreve no canal aí, não esquece disso também, e forte abraço. Valeu, rapaziada.